Glória a Deus. Mateus, capítulo 20, do verso 17 ao versículo 28, diz assim a palavra do Senhor. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e, em caminho, lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe e ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à direita e outro à esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Respondeu-lhes: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que a maioria, os maiorais, exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Vou repetir o versículo 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Título deste sermão: Em resgate de muitos. Curiosamente, pela terceira vez, ou 3 vezes, né? O Senhor prediz a sua paixão, seu sofrimento, e ironicamente corresponde às 3 negações de Pedro, né? Que o negou. E era assim algo um tanto escuro da mente deles, eles não conseguiam muito compreender isso. Se você observar em outra passagem, quando o Senhor, ali em Lucas, ele fala da sua paixão na celebração da primeira ceia. As pessoas chamam de última ceia, mas não é a última ceia, é a primeira ceia. Por quê? Porque antes era só a Páscoa. Então ele celebrou a Páscoa, cumpriu a lei cabalmente e instituiu este sacramento, essa ordenança da ceia do Senhor. E explicou aqui sobre o novo mandamento, né? O mandamento na aliança, né? Melhor dizendo, nova aliança no seu sangue. E na sequência os discípulos também perguntam entre si, essa mesma situação: quem será o maior entre nós? Uma situação semelhante a esta. Quem será o maior entre nós? E aqui, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, a mãe deles chega e fala com Jesus: Senhor, no teu reino. Você está falando que vai morrer, vai voltar, etc. No teu reino. Permita que meus filhos sentem um à direita e outro à esquerda do Senhor. Os 10 outros ficaram indignados com o pedido da mãe deles, né? Que história é essa? E eles ser a direita e a esquerda. Aí o Senhor falou: olha, vocês podem beber o cálice? Não, podemos beber sim. Bom, beber o cálice que eu bebo, vocês vão beber, mas assentar à minha direita está reservado para aqueles que o Pai assim determinou. E o sofrimento que ele falava aqui, né? Eles passaram por sofrimento, angústias e tal. Eu não quero aprofundar nesse cálice, porque eu quero pregar uma outra mensagem sobre o cálice, e então não quero aprofundar muito hoje nisso daqui. E na sequência ele continua a explicar que para ser como ele tem que ser aquele que serve. Né? No reino de Deus as coisas não são assim. Você vai estar servindo aquele que você... Que no mundo aí as pessoas exercem autoridade. Né? Os governadores dos povos dominam, os maiorais exercem autoridade, mas entre vocês não é assim, não vai ser assim. O que é... não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o servo. Então, na lógica divina,
celestial, cristã, o que serve, ele se torna maior. Lembra lá de João 13? Jesus pega, se cinge, se prepara, põe a toalha e vai ali, lava os pés dos discípulos. Ele diz, vocês me chamam de mestre e senhor, e de fato eu sou mestre e senhor de verdade. E estou dando exemplo para que vocês o façam também. E às vezes as pessoas, porque têm uma posição eclesiástica, porque tem chamada pastoral, porque às vezes o ministério, Deus permitiu ele alcançar algum êxito, crescimento, etc., ele já não abraça mais o irmão, já não tem mais o carinho por aqueles que são de uma situação menos favorável. Eu estou tentando lembrar aqui uma frase que eu falei para o pastor Cleilson essa semana. Eu estou tentando lembrar a frase, não estou conseguindo. A frase eu falei assim, eu acho que a frase foi assim, quem vê credencial... Esqueci agora a frase. Eu falei para ele a frase, surgiu na hora, aquelas frases minhas que surgem, sabe? Eu não estou conseguindo lembrar agora aqui. Porque às vezes apresentamos uma credencial, mas não apresentamos ali uma verdadeira... É uma carteira, uma carteirinha ali que está ligado, faz parte, ordem, etc. Mas o que eu quis dizer com aquela frase que eu não consigo lembrar agora, talvez ele ouvindo depois a mensagem no canal, ele lembre-se e vai comentar lá, que as pessoas às vezes querem ser mais, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Isso aqui é só a introdução. Quando chega no versículo 28, ele explica, está vendo o que eu estou fazendo? Eu, que sou mestre, Senhor, eu que sou Deus encarnado, essa é uma grande verdade que nós sabemos, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Ele não veio ser servido, veio servir. Aqui fecha um ponto. E aqui está a minha mensagem nessa noite. Olha bem, verso 28. E dar a sua vida em resgate de muitos. Então aqui está o título dessa mensagem que vamos desenrolar a partir de agora. Em resgate de muitos. Resgatar. Pagar o preço do resgate. Salvar. Libertar. Tirar das garras do inimigo. Libertar do império das trevas e transportar para o reino do Filho do amor. Do seu amor, diz a palavra do Senhor. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou do Filho amado, dependendo da versão. Mas o que chama atenção é esta palavra muitos. Porque se eu olho para toda a leitura bíblica, a teologia bíblica como um todo, você vai observar que, como eu preguei semana passada, eu acho que na quinta-feira que eu preguei, sobre a questão do inferno, foi na quinta-feira, né? Isso, foi. Eu dizia que nem todos vão ser salvos. Muitos vão para o inferno. Aí eu estava falando do Geena, que é o lago de fogo do inferno, que é o inferno definitivo, o inferno que vai ser depois do juízo final, aqueles que estiverem sem Cristo, etc. Falso profeta, o anticristo, enfim, todos os ímpios. Mas também eu, pela palavra integral, total, não partes, pensar um versículo ou um texto, eu não consigo fazer uma boa doutrina, teologicamente falando, se eu fizer isto. Só um exemplo aqui para continuar, só um exemplo. Quando eu falei na mensagem retrasada, o Senhor virá como ladrão. Ele fala isso nos evangelhos, está lá em 2 Tessalonicenses, ou 1 Tessalonicenses 5. Ele virá como ladrão de noite. Então quer dizer que ele virá sorrateiramente. Mas eu disse que faltam 2 sinais, pelo menos, que a Bíblia nos aponta em 1 Tessalonicenses. Ou melhor, 2 Tessalonicenses, 2, que é a apostasia e manifestação do anticristo. E eu citei um outro exemplo, um outro sinal, que seria, no caso, por causa do anticristo escatológico, a perseguição contra a igreja, e então a grande tribulação. Porque o Senhor diz assim, logo depois da aflição daqueles dias, virá o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Então, como é que ele vai vir como ladrão? Para o mundo, para a igreja, não. Porque a Bíblia nos ensina no capítulo 5 ali de Tessalonicenses, mas vós não estáis nas trevas. Nós não somos da noite, nós somos do dia. Então, para quem está ali, ele virá como ladrão. Repentinamente, sim, mas nós estamos aguardando. Essa é uma grande verdade. Então, quando chegamos aqui nessa passagem, muitos, e muitos não quer dizer o quê? São muitos, mas também quer dizer que não são todos. Está entendendo? Irmão Admar,
nós temos que lutar sempre com a Escritura para transmitir, para extrair o máximo para a compreensão, para a nossa edificação, para o nosso caminhar centrado no Evangelho. Muitas coisas eu ensinei errado porque aprendi errado e entendi errado porque não tinha uma pureza maior como eu tenho hoje. Não tinha uma... Como é que fala quando dá o ponto, né? Não tem o doce que dá o ponto ali? Então você tem que estar no ponto da doutrina para poder explicar, ensinar, porque tem questões que se você não estudar a Bíblia num todo, você fica perdidinho. Porque está escrito, olha bem, muitos. Ué, como assim muitos? E não todos. É algo assim, interessante, é algo assim, que nós chamamos no calvinismo, que tem 5 pontos, é o terceiro ponto do calvinismo. Vou falar aqui os 5 pontos. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada ou particular, graça irresistível e perseverança dos santos. Já preguei outros sermões, está no meu canal sobre isso daí. Mas, observe, expiação limitada. Não é que o poder do sangue de Jesus tem limite, não é isso. Agora, tem uma outra frase que é mais usada hoje, atualmente, que é a expiação particular. Né? Expiação particular. Ou eficaz, né? Usam-se mais esses termos hoje, atualmente. Mas ficou conhecido como expiação limitada. Porque o Senhor vai salvar muitos, mas não vai salvar todos. Poder no sangue dele para salvar todos tem. Claro, evidente. Mas ele não vai salvar todos. Vai salvar muitos. E como que eu posso dar certeza disso? Pelo estudo diligente, aplicado, afadigado, porque o obreiro quando prega, ele tem que se afadigar. Tem dia que eu estou estudando ali, parece que sai fumaça da minha cabeça. Não só eu, os pregadores sérios, sadios, e pega uma Bíblia, pega outra Bíblia, pega de cá e puxa de lá, e puxa as institutas, aí pega isso, pega aquilo, vai para o dicionário, vem para cá, vai, sabe? E oração, lógico, sem oração também você fica desequilibrado. Qual que é melhor de todos? A oração ou o estudo bíblico? Pergunta o passarinho, qual que é melhor, a asa direita ou a asa esquerda? O passarinho vai dizer, as duas asas são necessárias, né? Qualquer passarinho, eu prefiro a asa direita, então arranca a esquerda, aí como é que faz? Não voa mais. Então precisamos de oração e do estudo diligente das Escrituras. Muitos, por quê? Por que nós vemos hoje que muitas pessoas não recebem o Evangelho? Não ouvem o Evangelho, não dão ouvido ao Evangelho, você pode pregar, eles não se curvam, e sabemos deles que muitos partiram sem realmente confessar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e assim por diante. Agora, eu tenho que fazer uma pergunta aqui, eu estou falando aqui sobre, ele veio para salvar muitos, expiação limitada, não são todos, são muitos. Agora observe, João 3,16 não diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não está escrito isso lá em João 3,16? É um texto que chamamos de texto áureo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira por quê? Porque o escritor, ele não achou nenhuma forma de escrever, muitos pregadores falam isso, né? De tal maneira. Só que eu entendo, pela misericórdia do Deus vivo, que essa de tal maneira é uma maneira específica, limitada, eficaz e particular. Quando você estuda as Escrituras como um todo. Observe, Mateus 1,21, ele nasceu Salvador, para salvar os pecados do seu povo. Olha comigo, eu vou ler agora em João, capítulo 10, 14 e 15. Evangelho de João, capítulo 10, 14 e 15. Olha bem o que está escrito nesta passagem e vamos seguir para nós entendermos melhor o que são esses muitos e por que esses muitos e não todos. João 10, 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Fechou uma questão aqui. Jesus não dá sua vida por bodes. Ele dá sua vida por ovelhas dele. Assim como o Pai me conhece, olha bem aqui verso 14.
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Irmão Dimar, tem ovelhas que estão ainda lá fora. E que não chegaram. Eu digo lá fora, não aqui do salão, fora de Cristo. Tem ovelhas que não vieram ainda. Eu vim numa idade, o senhor veio em outra idade, minha esposa veio em outra idade. Uns desde pequeno, outros de uma situação tenebrosa e outros do meio do vício, outros de tantas situações. São dele. Dadas pelo Pai a ele. De maneira que ele conhece, assim como conhece o Pai, conhece as ovelhas, até porque ele é Deus. Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Olha só João 6, aí mesmo no Evangelho de João, versos 39, João 6, 39 a 44. João 6, 39 a 44, diz assim a palavra. Vou ler o 38 também. Vou ler o 37 também, tá, irmãos? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então só vem porque o Pai dá. João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Jesus é a porta. Ninguém vai ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é vai, é vem. Tem que passar por ele que é a porta. Mas que coisa estranha. Estranha não, diferente, não somente. Estranha para muitos, mas diferente. Ninguém vem ao Pai. Ele é a porta. Agora veja aqui o versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Então se nós viemos para o Evangelho, porque o Pai deu para o Filho, por isso veio a ele. Olha bem. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos o que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e crer, e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha bem. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E ele continua aqui, vou pular para o versículo 44 para ganhar tempo. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos seguir para você clarear mais. Mundo. O que quer dizer mundo? Porque quando fala mundo, o mundo jaz do maligno. O mundo, Deus amou o mundo. O mundo vai após Jesus. Vou citar esse versículo daqui a pouquinho. O que quer dizer mundo? Porque se você estuda, eu quero deixar bem claro que o pregador, o ensinador, o que prega, anuncia, se ele for preguiçoso, além de ser medíocre, mediano, ele pode ser um herege. Ele pode ser alguém que vai transmitir algo que não vai produzir aquilo que de fato o Evangelho deve produzir, que é verdade e vida. Então, observe, quando você tem uma palavra como essa, e você olha, peraí, Deus amou o mundo. Mas lá em 1 João 5,19, eu falei semana passada e repito agora aqui, diz o texto que o mundo jaz no maligno. Deus amou o mundo, mas o mundo está no maligno. Como fala o mineiro, que trem doido é esse? Não é para raciocinar, não é para pensar? Deus amou o mundo, mas o mundo está no maligno. Como é que Deus ama aquilo que está no maligno? Aí eu pergunto, Deus ama o maligno? Não. Então que mundo é esse? Olha só comigo João 17, 9, está pertinho de você, não está lendo aí? João, Evangelho 17, verso 9. Vou ler só isso aqui para ganhar tempo, tá, irmãos? É por eles que eu rogo. Está falando da adoração sacerdotal de Jesus, né? Aquela oração que ele... Né? É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. É por eles que eu estou rogando. Não, falando dos seus. Não rogo pelo mundo. Olha bem. Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Deus amou
O mundo já no maligno, eu não rogo pelo mundo. Não dá uma certa confusão na nossa cabeça? Aparentemente. Por isso que tem que ter seriedade na pregação do Evangelho, diligência no estudo do Evangelho. Quando você lê a palavra mundo, você vai achar algumas definições. Eu vou citar aqui 7 definições da palavra mundo. Cosmos. Ele aparece no grego. E eu quero expressar aqui os sentidos, as definições que ele aparece. Eu vou citar os versículos, não vou ler os versículos, porque o tempo vai me estender muito. E nós temos ceia do Senhor aqui ainda. Atos 17, 24. É apresentado como universo. João 13, verso 1 e Efésios 1 e 4, como terra, planeta, terra. 1 João 5, 19 e João 12, 31, sistema mundial, que eu falei agora há pouco, né? O mundo jaz no maligno. O príncipe deste mundo é julgado. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. A palavra mundo, ou cosmos, como para toda a raça humana. Romanos 3, verso 19. A palavra mundo, cosmos, como a humanidade, menos os crentes. João 15, 18. E Romanos 3, verso 6. Todos menos a igreja, menos os crentes. Cosmos, definindo os gentios em contraste com os judeus. Romanos 11 e o verso 12. E a palavra cosmos como somente os crentes. João 1, 29. João 3, 16, 17, porque vai chegar no mundo, que esse mundo não é um mundo secular, mas é um mundo dos eleitos. Vou explicar bem daqui a pouquinho. João 6, 63, João 12, 47, 1 Coríntios 4, 9 e 2 Coríntios 5, 19. Aqui explica somente os crentes. Então eu dei 7 definições. Sistema mundial, universo, terra, sistema mundial, toda a raça humana, a humanidade menos os crentes, gentios em contraste com judeus e somente os crentes. 7 definições. É para confundir a nossa mente? Olha, parece que Deus queria confundir a gente, porque tem tanta palavra, a mesma palavra querendo dizer outras coisas. E isso é sério, e preciso ser diligente no estudo para observar o contexto, porque o contexto vai me dar a razão do texto. Como eu falei na quinta-feira. Ora, a palavra aparece como Hades, dizendo sepultura, ou Hades, inferno temporário de sofrimento, de castigo e de prisão para aqueles que estão sem Cristo. Então, dependendo do contexto, você vai ter o significado e o sentido do texto. Então, Deus não nos quer confundir, mas os preguiçosos, pregadores preguiçosos, que não buscam, que não estudam, eles vão sempre, não, Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Verdade. É uma verdade. Não estou dizendo que é mentira. Estou dizendo que é a mais pura verdade. Mas é a mais pura verdade centrada na sã doutrina inteira. Não pinçada, arrancada, forçada, digamos assim até. De tal maneira, eu já vi muitos pregadores dizendo, de tal maneira, é porque o escritor não achou meios para escrever uma palavra, por isso ele colocou de tal maneira. Mas de tal maneira é uma maneira eficaz que por aqueles que ele morreu, que ele amou, que ele morreu. Quer dizer que Deus não tem amor por mais ninguém? Entenda uma coisa, queridos. Deus é amor, mas Deus é juízo. Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é amor, mas é fogo que consome. Deus é amor, mas também é aquele que vai com o Senhor Jesus, o mesmo que morreu na cruz, voltará e vir com vingança, com fogo, para aqueles que estão desobedientes ao Evangelho e ao Senhor Deus. Por isso que tem muitas igrejas que enchem, lota, porque estão pregando ali, faça como você quer, venha como estás e fique como queira. Ande de qualquer jeito, faça de qualquer jeito, não tem problema, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Então é uma das razões, irmãos, que tem muitas igrejas, entre aspas, por aí, em que pastores homossexuais casando outras pessoas homossexuais, ou mesmo pastor que não é homossexual, mas casando 2 marmanjos vestidos de terno, ou 2 marmanjos vestidos de noiva, coisa mais, Deus me perdoe falar. Deixa eu parar por aqui, porque se eu abrir a minha boca, enfim. Aí está lá, aí está o pastor lá, mas é a celebração de amor. Eu conheço um pastor, a minha esposa também conhece,
que tem um filho homossexual. Eu já repito, eu não sou nada contra o homossexual, eu os amo. Tanto os amo que quando eu dou de cara com ele, tem amizade, eu prego para ele, porque eu amo. Porque quem ama fala a verdade. Concorda? Quem ama fala a verdade. Tem amigos, pessoas que trabalhou comigo, até pessoas excepcionais. E eu conheço um pastor que fez o noivado do seu filho que virou filha. Na cabeça deles, né? O rapaz arrumou um outro rapaz e ele fez o noivado. Se não fez o casamento, não sei. Não fez ainda, né? Mas está lá. Não, está tudo certo, está tudo certo, está tudo certo. É um orgulho. Nós temos que... Eu sei que é difícil, ainda mais nos dias de hoje. Com o mundo do dia que está aí, é difícil proclamar, falar. Na hora da declaração, marido e mulher, mulher e marida, marido e marido, marido e homem, não sei. E que nem minha esposa, outro dia, ela falou comigo nos meus estudos com ela, ela disse assim, e aquela passagem, deixará o homem, o seu, como é que é? Você falou que... Sua pai e sua mãe, e vai unir a sua mulher, e ambos serão uma carne. Ela fez essa pergunta. Ela fez essa apresentação, né, nossos estudos. Eu falei, pois é. Eu não tinha pensado por esse lado ainda. Como é que vai dizer? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, vai unir a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Mas vamos lá. Onde que eu estava mesmo? Em João 3,16, o assunto ali é mundo. Aliás, em João 3,16, o assunto ali é o dom de Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Isso é dom. Deus doou, deu dom, deu o Cristo. O João 3,16 é o assunto ali, na verdade. As pessoas ficam focadas no mundo, porque o mundo traz essa diversidade de sentidos, né? Então o foco ali não é o mundo, mas o dom, que é Cristo. Para todo aquele que crê, aqui fecha a questão. Aquele que crê. Se eu disser, eu vou dizer daqui a pouquinho, mas eu vou começar a falar dele já para preparar o caminho. Se eu disser que Deus amou todos, particularmente, cada ser humano individualmente, todos, eu vou falar o que eu disse semana passada, vai existir o que? O universalismo, que todos vão ser salvos. Mas a Bíblia não diz isso, diz que muitos vão para o inferno, eternamente. Então, como é que eu resolvo essa situação? Olha bem comigo Romanos 2,4. Olha aí. Todo aquele. Quem é aquele que vai crer? Todo aquele que crer não será condenado. Mas quem não crer, as pessoas pulam o verso 17 de João 3. Pulam o 17. Quem não crer já está condenado. Já há uma condenação. De maneira que, se eu não creio, estou condenado. E se eu creio, eu entro nesse aquele. Todo aquele, nesse todo aquele. Esse todo aquele é o mundo que está dizendo ali. De João 3,16, essa é a grande verdade. Olha só Romanos 2,4. Eu já citei outras passagens, outras mensagens, mas vale a pena. Um texto desse tão precioso. 2,4 de Romanos diz assim. Vou ler o 3 e o 4 para ficar mais claro. Tu, ó homem, que condena os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? O contexto aqui não vou entrar por causa do tempo, mas se você ignorar a bondade de Deus, que é essa bondade de Deus, essa riqueza da bondade de Deus, que nos leva ao arrependimento. Então, todo aquele que crê, o que crê, ele vai se arrepender dos seus pecados, porque vai haver metanoia. Palavra grega, metanoia, mudança de pensamento, que vai mudar a atitude, que vai mudar em direção a Cristo. Essa é a verdade. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma, lançarei fora. Todo aquele que crê, todo aquele que virá a mim, a riqueza de Deus é que faz o homem se arrepender. Eu não arrependo porque eu quero, porque eu estou morto em ofensa e pecado sem Cristo. A partir do momento que eu estou esclarecido por Cristo, eu sou um desses. Não é a partir daquele momento, a partir daquele momento, no meu ponto de vista, mas de eternidade ele já nos elegeu, antes da fundação do mundo. Essa é a grande verdade.
Observe, Atos 13, 48, eu não vou citar, vou só citar, não vou ler. Quando Paulo prega para os gentios, né, os judeus ali recusando, e Paulo se vira, volta para os gentios, vai pregando e tal. E 13, 48, há uma alegria muito grande deles fazerem parte daqueles que são os eleitos, os salvos do Senhor. Eu vou ter que ler, vai. Atos 13, 48. Já citei várias vezes também, mas vale a pena. 13 de Atos, verso 48, diz assim: os gentios, ouvindo isso, regozijaram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E creram todos quanto haviam sido destinados para a vida eterna. Irmão Admar, o homem não consegue crer por si mesmo, porque o homem, diz a palavra em Efésios 2, verso 1, e Efésios 2, verso 5, estávamos mortos em ofensas, mortos em delitos, mortos em pecado. O irmão bem sabe que eu trabalhei na Santa Casa, eu lidei com muita gente doente ali, inclusive em você mesmo, eu dei várias agulhadas lá, né? E na sala de emergência, às vezes no corredor mesmo, ali enfim, mas na sala de emergência que eu sempre trabalhava, eu vi muitas pessoas morrendo. Muitas. Eu tive a graça de Deus, que eu pedia muito de não ver criança, que eu tenho... Meu Deus, criança é difícil. Eu pedia muito, graças a Deus, o tempo todo que eu trabalhei eu não vi. Infelizmente vi outros. Né, senhor, moça, moço, de todo tipo, queimado, baleado, esfaqueado, acidentado, de moto, de carro, de tudo que você possa imaginar. Morreu, não foi mais nada. A gente tirava as coisas que tinha colocado, a sonda, tudo. Arrumava, amarrava a mão e levava para o necrotério para depois a empresa que cuida da parte funeral cuidar dele. O morto não faz nada. Se o Espírito de Deus não agir, não tem como. Então, se alegraram os judeus, todos aqueles que haviam sido destinados. Ele veio dar a vida em resgate de muitos. Daqui a pouco você vai entender aonde Deus quer nos levar. Se você olhar para João 12, você vai observar uma outra passagem aqui, eu vou ler com vocês. João 12, verso 18 e verso 19. Olha bem. João 12, o versículo 18 e 19 diz assim: de sorte que os fariseus... 18, né? Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí o mundo vai após ele. Né? O Senhor havia operado sinais, etc. Não vou entrar no contexto aqui, depois você lê o contexto com calma. Não é que eu estou pensando aqui, não. Aqui não é pensar, aqui eu estou pegando o que eu estou apresentando aqui, no contexto. O Senhor Jesus havia feito milagres, e as pessoas estavam ali, os fariseus preocupados, dizendo: o mundo vai após ele. Volta de novo aqui a palavra mundo. Que mundo? Porque se for olhar a palavra mundo no todo geral, todo e qualquer um, mas todos o seguiram, todos ficaram com Jesus, todos iam com ele, não tinha os opositores, não tinha aqueles do contra, não tinha aqueles que sempre foram. Então, o mundo vai após ele. Não. É uma forma de dizer, multidões o seguem, a massa o segue. Lá em João 16, verso 8, o Senhor Jesus fala assim, ele fala em João 16, que ele iria para o Pai, mas que não deixaria órfãos os discípulos. Olha, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, ele vai. Eu quero pegar só essa palavra. Vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ponto. Eu lhe pergunto, o mundo é convencido do pecado? O mundo todo? Todo e qualquer ser humano? Não. Todo ser humano que nós pregamos, os evangelistas pregam, décadas passadas vinham pregando, hoje pregam, enfim, mas o mundo vai após ele? Ou melhor, o mundo é convencido por ele? Não. Por que não? Porque ele veio dar sua vida em resgate de muitos, e não de todos. O quarto ponto do calvinismo diz assim, chama-se a graça irresistível.
o eleito chega num dado momento, ele vai ser convencido. Deus quebra a resistência. Ele pode resistir por um tempo. Como Paulo, como a Pedro fala em Atos, etc. Resistiu ao Espírito Santo e tal. Mas, Estevão também, se não falhou a memória agora, mas ele quebra essa resistência. Você lembra, por exemplo, eu quando tinha pouca idade, sempre gostei de ler, gostei da Bíblia, mas quando chegava um crente eu ficava meio arredio, quando uns familiares se converteram eu fiquei meio arredio, mas quando for o dado momento que Deus quis, acabou. Já era. Se rende a Ele, pode ser o mais duro. Eu nunca vou pisar lá, se Ele for, ele vai chegar. Porque quem manda é Deus, não é o ser humano. Então, observe bem. Todos o seguiam? Não, uma grande multidão. O mundo todo será convencido? Também não, mas os eleitos sim. Observe agora comigo 1 Timóteo 2, de 1 a 7. Olha só comigo, 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. De 1 a 7. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todo homem, ou de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho de que se deve prestar em tempos oportunos. Espera aí. Agora complicou, irmão Dimar. Porque o texto que nós lemos agora aqui deixou claro que ele quer que todos sejam salvos. Não foi assim que nós lemos? Que não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Todos. Está vendo por que eu falei que tem que ser um estudo diligente? Eu não posso pegar, aqui ó, pronto, fechei, acabou. Não. Você não fecha a questão assim, peraí. Eu vou estudar, vou comparar, vou estudar hermenêutica, exegese, estudo aplicado mesmo. Se você leu comigo o texto, e ouviu o texto, diz, eu quero que você faça oração pelos reis, pelos governantes, por todos aqueles que estão em evidência, assim, assado, porque Deus não quer que eles se percam, mas que todos venham, que todos, classe, pobre, rico, governador, presidente, vendedor, empregado, técnico de enfermagem, todos, não todos no sentido de indiscriminadamente, todos sem exceção, né? Não é todos sem exceção, não é assim, é todos sem distinção. Quando eu olho para esse todos e entendo que não é todos sem exceção, que se fosse exceção, universalismo. É todos sem, o que eu disse agora, sem essa separação de, só os ricos, só os pobres, não. Sem distinção. Vamos lá? Agora, presta bem atenção. Então quer dizer que tem uma classe que é muito boa, outra que é muito ruim? Então tem seres humanos que são excepcionalmente bons e tem seres humanos que são excepcionalmente ruins? Não. Absolutamente não. Olha só, Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e estão destituídos, carecem da glória de Deus. Todos. Pedro, Paulo, João, Tiago, a mãe de Jesus, todos, eu, você, todos somos pecadores. Alguém disse uma vez que Deus tem os seus queridinhos bambambãs. Não, Deus tem a sua noiva, a sua igreja. Mas todos somos pecadores. Romanos 3, o verso 23 nos aponta isso. Quando eu olho para Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, eu vou entender ali a sequência de pecado de homens, de pessoas afastadas de Deus, que deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura, não honraram o Criador, mas honram a criatura. Homens que vão se
levando pelo pecado, levando pela sua carnal concupiscência, seus desejos mais promíscuos e mais devastadores que possam existir, e são todos pecadores, e a natureza do homem caída é tenebrosa, é terrível, mas Deus nos dá a sua graça, de maneira que essa graça comum se retém, segura, e a graça salvífica arranca o homem das trevas e o traz à salvação em Cristo Jesus. Se você olhar para a passagem ali, você vai ver ele tratando com os gentios e com os judeus. Judeus, o povo daquela etnia, né, de Abraão, etc. e tal, e os gentios, todos aqueles que não são judeus. Ele tratando com esses, ele faz assim, ele vai mostrando que tanto um quanto o outro são pecadores. O judeu não é melhor porque tem as promessas da lei, etc. E o gentio não é melhor porque ele veio ser enxertado ali não. Todos são pecadores. Efésios 2:1, como eu falei agora há pouco aqui, né? Mortos em ofensa e pecado. Depois leia em casa, não vou ler por causa do meu tempo. Romanos 3, de 9 a 18. Ali mostra, ali é um raio-x. Romanos 3, de 9 a 18. É um raio-x, onde mostra o homem pecador terrível. Não há quem busque a Deus, não há quem um justo sequer, não há quem... Todos se voltaram contra o Senhor. Romanos 5:12 diz que por um homem entrou o pecado, né? O primeiro Adão, que é lá no Éden. Por um homem entrou o pecado do mundo e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos pecaram. Mas se todos pecaram, por que não morreu por todos, mas por muitos? O Salmo 51, versículo 3, o salmista Davi, ele diz assim: em pecado concebeu a minha mãe. Ele vai expressando assim: eu fui concebido em pecado. Ou seja, não tem bambambam. Todos são pecadores. Mas há um diferencial. Agora, se você perguntar, pastor, qual é o critério que Deus usa para eleger um e outros não? Por que um é salvo, por que outro não? Você já viu isso? Tem uma casa que tem 10 filhos, 8 filhos, 6 filhos. O pai e a mãe servem a Deus, ou a mãe e 2 filhos e 3, ou alguém. E às vezes o outro não. Prega o evangelho, anuncia o evangelho, às vezes faz culto na casa. A mãe leva desde pequeno para a igreja, chega uma idade. Por que será isso? Temos que ser realistas. Ele não veio por todos, ele veio por muitos. Dar em resgate de muitos. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, eu estou dizendo que nós estávamos mortos em pecados e ofensa. Eu quero que você leia comigo João 5:24, porque em Cristo Jesus nós fomos ressuscitados. Uns com 20 anos, outro com 5 meses, com 5 anos, outro com... Ele é ressuscitado, por quê? Não lemos agora há pouco, não citei agora há pouco? Todos pecaram, estávamos mortos em ofensa e pecado. Olha bem, João 5, 24 e 25, diz assim a palavra do Senhor. João 5, 24 e 25. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha bem, quem crê não entra em juízo, mas passou. Mas passar não, já passou. No momento que creu, da morte para a vida. Todo aquele que crê. E só vai crer quem? Aquele que Deus misericordiosamente dá graça para ele se arrepender. Olha bem, regenera, o Espírito Santo ele regenera antes de tudo mais. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Então, irmão Edmar, quando o senhor não ouviu o Evangelho, mas era arredio, estava morto ainda. Mas o Espírito Santo agiu, como agiu em mim, na minha esposa, e regenerou. Ele nos deu vida, de maneira que, a partir de então, começa em nossas vidas uma nova vida, ou o que nós chamamos de novidade de vida, ou ainda melhor, nova criatura. Melhor ainda, nova criação. Porque foi de semente não corruptível, mas pela palavra viva, diz lá em 1 Pedro 1:23. De maneira que isto é... Qual é o critério que Deus usa? Eu não posso dizer, bom, Deus escolheu esse, não escolheu aquele. Deus pega o mesmo barro, a mesma massa, está lá em Romanos 9, outro dia eu vou pregar sobre isso. Ele não tem poder, está escrito lá,
de pegar o oleiro, ele não tem poder de pegar a mesma massa e fazer um vaso para a ira, outro vaso para a honra, outro vaso para a desonra? Ele pode fazer isso. Imagina só, irmãos, presta atenção. O oleiro pega o vaso, pega a massa, né? Ele pega a massa, ele vai lá, pega a argila, né, o barro, a argila, né, o pó, vai peneirar para tirar o cisco, tirar as pedras, tirar os galinhos de raiz, de ramos. Aquela massa ele vai colocar água, vai amassar, vai colocar naquela máquina chamada roda. Vai ali com o pezinho apertando assim, vai virando. Aí ele tem lá, suponhamos que ele tem, por exemplo, tá? Só por exemplo, 10 quilos da massa, 10 quilos. Com 5 quilos, ele faz um vaso, igual esse daqui, ó, de vidro, para colocar flor. Com a outra metade, ele faz um vaso para colocar lixo. É a mesma massa. A mesma massa, o mesmo oleiro, mas um oleiro que tem poder. O vaso não tem poder. Isaías 45:9 diz que nós somos caco entre os cacos de barro. Então ele pega da mesma massa e faz um vaso para colocar flor. Um vaso para colocar num canto de um escritório, de um consultório, para colocar uma revista, alguma coisa assim, um enfeite, alguma coisa. E dessa mesma, ele separou da parte para virar algo desprezível, uma lixeira. Ok? É assim que Deus faz. E o dia que eu for pregar só sobre isso, eu vou explicar, porque há pessoas que pensam, a injustiça de Deus. Não, todos estávamos indo para o inferno, em pecado e morte. Todos. E Deus vai lá e salva muitos. Nisso Ele é glorificado. Só que nós entendemos e olhamos a partir da nossa ótica pequena humana. Não olhamos pela ótica grandiosa de Deus. E tá certo que entender Deus seria impossível, mas na revelação bíblica nós entendemos que o oleiro tem poder de fazer de uma mesma massa um vaso para a ira e um vaso para a honra. Um vaso para a desonra e um vaso... Vocês estão entendendo? É duro essa mensagem, eu sei que é difícil. Mas ele deixou bem claro, eu vim dar minha vida em resgate de muitos. Olha comigo agora. Mas nós fomos ressuscitados. Eu li aqui em João 5:24 que vai chegar um momento em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, aquele que ouvir, ele vai passar da morte para a vida e não vai entrar em juízo. Lá em João 3,16 diz que ele veio, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, na sequência de se ele não se arrepender, ele já está em condenação, já está condenado. Agora observe. Vai comigo lá para Colossenses 3. Colossenses, capítulo 3. Versículo 1. Eu vou ler alguns versículos agora aqui. Colossenses 3, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto... Quando tem essa palavra portanto, ela está ligando com alguma coisa anterior. Né? Então, eu vou te dar outro conselho. Volte e leia o capítulo 2 e 1 também, para você entender. Vou ler o 23 do capítulo anterior, olha bem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Está falando de situações aqui que o homem carnal faz. Aí pula para o capítulo 3, verso 1. Portanto, se fosse ressuscitado... Deixa eu abrir só um paredezinho aqui, amor. Irmãos. Olha só, amor. Culto de si mesmo. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Né? Preceito, doutrina de homem, etc, etc. Tem aparência de sabedoria e culto de si mesmo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui que Deus... me deu aqui um... Olha bem, não tem pessoas que fazem culto de si mesmo? A irmã fulana, quando ela ora, o chão estremece. O irmão fulano de tal, se ele fica no monte 3 dias, acabou. Eu sempre estou vendo assim, ó, na internet, no Facebook, está lá escrito assim, eu creio no poder da oração. Bom, eu não creio no poder da oração. Não. Porque se eu disser que eu creio no poder da oração, eu estou pondo a minha crença em algo que não é Deus. Eu creio no Deus poderoso que pode ouvir nossas orações, que ouve as orações e que responde segundo a sua vontade para o louvor da sua glória. Porque as pessoas estão colocando, irmão Admar, colocando fé na fé. Você tem que ter fé, irmão. Você tem que ter fé, é verdade. Ah, mas a Bíblia nos informa que
estávamos mortos, ele nos vivificou pela fé. Mas que fé? Fé é um conjunto. Fé é um sistema doutrinário que ele deixou claro para nós como é que é isso. Fé é o meio, não é o fim, é o meio que ele proveu para chegarmos ao entendimento. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, verso 8 de Efésios 2, é dom de Deus. Logo, eu não creio no poder da oração. Que quem crê no poder da oração é macumbeiro. A oração forte, a oração do São Fulano, a oração do São Beltrano. Eu sou um pecador e aqui não tem um pastor com uma oração forte. Aqui tem um pecador salvo por Jesus, que tem um Deus forte que ouve as orações. Esta é a grande verdade que nós precisamos aprender. Não, vai na casa da fulana se ele orar. Não, irmão, não é pecado você orar, e você pode orar e deve orar. Eu não falei agora há pouco, oração é estudo? Corta uma asa, perdeu tudo. Oração vai te manter em contato com o Criador através de uma comunhão íntima com Ele. E o estudo da Escritura, evidentemente, também. Agora tem o culto de si mesmo. Fulano é bom, fulano é... Ai, se ele tivesse aqui... Não. Nosso culto é Deus, é o Senhor. A Ele honra, glória, louvor e majestade. Voltando. Portanto, se fossem ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Espera aí. Morto em ofensa e pecado, no pecado, indo para o inferno, Ele nos salva. A Bíblia nos informa que Ele nos salvou desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. E aqui está dizendo que, ressuscitado com Cristo, portanto, se fosse ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, no poder que Cristo ressuscitou, Ele nos garante total e plena vida. E o que nós devemos buscar? Porque, olha só, até o versículo 4. Pensai então nas coisas do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Espera aí, morreu ou está vivo? Olha só como é que é, irmão Dimar. Porque morrestes, já ressuscitastes, foste ressuscitado juntamente com Cristo. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste. Espera aí, está vivo ou está morto? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Está morto e está vivo. As duas coisas. O crente, ele está morto e está vivo, ao mesmo tempo. O ímpio, ele está morto e depois vai para a morte eterna. Aí é morto morrido. Se não se arrepender dos seus pecados. Porque o cristão, o eleito do Senhor Jesus, ele estava morto em pecados, agora está morto para os pecados e vivo em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Está entendendo, irmãos? Então vamos lá. Versículo 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Agora nós temos uma vida diferente, uma vida nova em Cristo Jesus. Não estamos mais mortos, mas vivos. E como é que nós éramos? Olha só o versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você não é mais filho da desobediência. Era isso que nós éramos antes, filho da desobediência. Vivíamos em adultério, em fornicação, em pensamentos maus, em desejos malignos, em coisas tenebrosas. Mas a partir do momento que morreu para o pecado e ressuscitou com Cristo, é nova criação. Lembra? Por muitos, espera aí, é motivo de nós falar, meu Deus, eu estava indo a passos largos para o inferno, mas Deus me elegeu, não porque há em mim algo, não, porque Ele quis fazer isso por um mérito de Cristo, pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. E agora o conceito, ou a base que Deus faz isso profundamente, ninguém sabe, talvez na eternidade Ele queira mostrar. O certo é, uma multidão ia para o inferno, e Ele quis mostrar a sua misericórdia numa multidão chamada muitos, das quais uma parte dela, pequena parte está aqui nesta noite. Uma parte dela está lá no Irã, outra no Iraque, outra na China, outra no estado da Bahia, outra esparramada por todo o planeta. Que estávamos indo para o inferno e outros ainda vão chegar. Outros ainda vão se aproximar, vão estar nele, porque nenhuma das ovelhas que Deus o Pai deu para o Filho vai ser perdida. Nenhuma, absolutamente, nenhuma. Agora, observe. Então nós éramos terríveis. Verso 7. Ora, nessas mesmas coisas andávamos, ou andastes vós também, noutro tempo quando vivias nela,
Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, da ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem. Lembra que eu falei de novidade de vida, nova criação? Que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Classes, etnias, cor, posição social, agora tudo é Cristo. Porém tudo é Cristo. Porém Cristo é tudo em todos. E o que eu tenho que fazer? Como eu era, o que eu tenho que fazer? Observe. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus. Espera aí, eleito de Deus? Lembra do tal maneira? Lembra do todo aquele? Lembra do muitos? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, separados e amados. Porque o homem sem Deus está na ira de Deus. Irmão Dimar, não sei se o senhor viu isso no correr da sua caminhada. Mas Deus tem ira contra o pecador, contra o pecado. E para resolver isso, Ele enviou o seu Filho ao mundo, sim. Para salvar, sim. Não vai salvar todos, não porque Ele não tem poder. Ele escolheu. Eu vou explicar na sequência. Se Ele escolheu uns, é lógico que não escolheu outros. Está claro, subentendido. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vossos corações, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede agradecidos. 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Por quê? Porque nós estávamos indo para o inferno. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Porque quando Adão caiu, o cabeça da raça caiu, todos caíram. Todos caíram. E agora, meus queridos, para nós encerrarmos. Efésios 1:4 diz que Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Que conclusão nós podemos chegar aqui? É que Cristo veio morrer em resgate de muitos. Aí você vai entender por que muitos não serão salvos. Deus não é o criador do mal, Deus não é o criador do pecado, veja bem. Deus decreta, essa frase é muito importante, Deus decreta soberanamente aquilo que o homem faz naturalmente por causa da sua natural, carnal concupiscência, natureza. O homem, ele tem toda a responsabilidade sobre a sua vida e seu pecado. Ele recusa livremente. Por que eu digo isso? Eu vou ensinar a igreja nova aqui, mas eu vou ensinando aos poucos, já andei falando, mas saiu uns, vieram outros, estão chegando. Eu vou ensinar sobre a livre agência e o livre arbítrio. Eu vou explicar isso aqui com muita clareza. Com a graça do Senhor Jesus, é claro. E o homem tem uma livre agência, ele não tem o livre arbítrio, por quê? Porque o homem é caído, morto em pecado e ofensa, como eu falei. Ele não vai pender para o bem, vai pender sempre para o mal. E não pense que nossa natureza carnal ainda não quer isso, porque eu já falei aqui sobre a situação do pecado, ele ainda tem ação. O que vai ser resolvido hoje é nós lutamos em santificação para a separação e aproximação de Deus, separação do mal. O que vai ser resolvido depois com a questão da glorificação, onde Cristo, quando voltar, nossos corpos serão transformados e assim por diante. Aí não tem mais acesso nenhum ao pecado, mas enquanto aqui vamos lutar. E qual é a conclusão que eu chego? 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós só estamos em justiça com Deus porque Cristo derramou seu sangue precioso.
Em Efésios 2, do verso 1 ao verso 8, nós entendemos bem isso. Leia em casa depois. E o verso 8 diz: isto não vem de vós, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado, em que em outro tempo andaste no curso deste mundo, seguindo o príncipe da concupiscência, o príncipe do mal, as trevas, o pecado, o mundo decaído. Quando chega no versículo 5 diz, no versículo 8 diz: e isso não vem de vós, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Lembra de João 3,16? A questão não era o mundo, a questão era o dom. Deus enviou seu Filho ao mundo para que... Deus enviou, Deus deu. E quando chegamos aqui, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não sou eu que digo assim, eu vou ser salvo. Não, Ele que salvou. Ah, eu não quero, mas quando Ele falar que é agora, acabou. Não tem mais essa. E que aplicação nós fazemos? Isaías 42, verso 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outros, e nem o meu louvor às imagens de escultura. O contexto: a nação de Israel rebelde contra Deus, os profetas profetizando, Isaías, Jeremias, etc, etc, etc. O povo foi em cativeiro, 70 anos de cativeiro, o reino do sul. Mas deixou bem claro que eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória não darei a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. A nação se rebelou contra o Senhor e adoravam outros deuses, serviam outros deuses, adorava imagens, adorava demônios de fato. Mas quando ele levasse o povo a cativeiro e trouxesse, conforme ele disse na Escritura e declarou através dos profetas, ele traria não as imagens de escultura. O contexto é: quem é Salvador? Não são as imagens, não são os deuses. Quem é Salvador é o Senhor. O único que pode nos salvar da condenação eterna do inferno. E por isso, já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas de cima e não de baixo, aonde Cristo está sentado à direita do Pai. E para encerrar, Romanos 5,12, 3 imputações eu quero falar aqui. Houve a imputação dos pecados de Adão na humanidade, porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Isso chama-se imputação. Pega da conta de um e põe na conta do outro. Adão pecou, caiu. A humanidade caiu com ele. O pecado de Adão na humanidade. 5 de Coríntios, que eu falei agora há pouco, né? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Deus pega a justiça de Cristo e imputa em nós. Nós somos justificados por meio dessa gloriosa obra que Cristo fez no Calvário. Hoje, irmão de Mar, nós somos salvos e somos justificados diante de Deus. Lá em Romanos 3, naquela passagem que eu falei para vocês lerem, está escrito: não há um justo sequer. Não mesmo. Mas agora quem está em Cristo está justificado, porque ele na cruz pagou o preço. O pecado de Adão imputado na humanidade. A justiça de Cristo imputada nos eleitos. E em 1 Pedro 2, 24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Os nossos pecados imputados sobre o corpo de Cristo. Eu quero te convidar a orar nesse momento e agradecer a Deus por nos chamar e nos permitir sermos parte desses muitos, todo aquele, porque esses são os eleitos, os quais ele veio resgatar, ele veio dar a sua vida em resgate de muitos.